Boa noite, Rogério Aragão, grande amigo. Boa noite, doutor Kleber Freitas. Quinta Companhia. Boa noite também, irmão. Jorge Bulos, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Vou aqui agora chamar o nosso convidado. Uma boa noite. Deixar aqui o pessoal entrar mais um pouquinho. Eu chamo já já o senhor, viu, Coronel Azul? Doutor Kleber Freitas, boa noite, seja bem-vindo. Já estava sentindo falta desse contato aqui com todos vocês. Deixa eu chamar aqui o Coronel Azul. Hoje à tarde estávamos fazendo uns testes e aí teve um... Vamos aqui. Já localizei, tudo tranquilo. Convite enviado. Boa noite, Zaira. Boa noite, grande mestre, Major Roger Vasconcelos, grande diretor jurídico da FENEM. Um abraço fraternal. Acho que o coronel está subindo aqui em instantes. Boa noite, Coronel Azul. Boa noite, Wilson. É um prazer ter o senhor aqui conosco nessa noite de reestreia desses encontros virtuais com os associados da Força Invicta e também com aqueles nossos seguidores, parentes, amigos, né, e aquelas pessoas que gostam muito dos militares estaduais, que aqui na Bahia tem muito, como em todo o Brasil. Deixando aqui o pessoal entrar um pouquinho para darmos início oficialmente a esse encontro. Você me ouve bem? Estou ouvindo bem o senhor. Estou ouvindo. Legal. Está ótimo. É uma palestra, né, um ciclo de palestra que desenvolveremos ao longo dessas terças-feiras, intitulado esse ano de Terça Jurídica, né? Então serão as terças jurídicas e em sua estreia, uma pessoa que hoje eu posso chamar de amigo, de irmão, o Coronel Azor Lopes da Silva Júnior. Conheci recentemente, mas nos identificamos muito. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui o currículo dele e as senhoras e os senhores que aqui acompanham vai ver a pessoa qualificadíssima que se encontra aqui nesta noite, nessa bancada, para poder transmitir conhecimentos aos nossos associados e também aqueles convidados que vão abrilhantar aqui esta noite. Coronel, esse projeto teve início no ano passado, quando nós fomos surpreendidos pela pandemia. E surpreendidos que fomos pela pandemia, ficamos um pouco atônitos de como faríamos frente às ansiedades, aos anseios dos nossos associados. Inicialmente, eu tentei gravar alguns vídeos, mas eu passava o dia inteiro naquela tentativa de perfeccionismo, de não ter nenhum erro de dicção, e levava o dia inteiro para gravar 3 minutos. Até que eu decidi vir aqui para a tela do smartphone e através do Instagram. Por quê? Porque também para poder fazer esse contato com a sociedade, deixar aqui em aberto, não somente fazermos aquelas reuniões nossas, aquelas palestras em ambientes fechados, na plataforma Zoom. Então, vimos aqui para o Instagram. E nisso, o ano se findou e resolvemos dar continuidade nisso neste ano, até porque a pandemia aí, que causou esse distanciamento nosso dos nossos associados, ainda permanece, né? Vamos abordar um pouquinho ao final dessa palestra, né, que é aquela surpresinha, né, que nós conversamos mais cedo, para os nossos associados. Então, esse ciclo é justamente para isso, para poder manter os nossos associados informados de todas aquelas, né, as lutas que nós travamos, o senhor já há bastante tempo, pela manutenção e pelas conquistas, novas conquistas dos direitos dos militares estaduais. Então, não vou tomar muito tempo aqui nessa apresentação, vou apenas aqui dar boa noite aos associados da Força Invicta, uma boa noite também às senhoras e senhores que estão nos
presenteando com a presença neste evento, né, nessa terça jurídica, que é chamada de live porque é ao vivo, em que pese o nosso convidado não gosta muito dessa expressão, ele vai explicar daqui a pouquinho. Não. Não. Mas não é aquela live musical, é uma live, né, não com todo o rigor protocolar, com aqueles eventos que o Instituto, né, muito bem guiado pelo senhor, nosso presidente, mas com um pouco de formalidade, mitigada por óbvio. O nosso palestrante é o Azor Lopes da Silva Júnior, é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, advogado, professor. Eu vou fazer um mini currículo, viu, mestre? Porque se eu for aqui declinar o currículo todo do senhor, vai ser muito extenso mesmo. Então, mestre em Direito Público, doutor em Sociologia, pós-doutor em Hermenêutica. Diversas obras, né, artigos científicos, inúmeros simpósios, palestras, né, condecorações. Né? Aqui o currículo do senhor é vasto, então, para poder não tomar o tempo, temos apenas 60 minutos, e eu sei que o senhor vai se esforçar bastante, mas as palestras do senhor, nunca presenciei nenhuma que durasse menos de 1h30. Então, mas quem sabe faz ao vivo e o senhor vai se virar nos 60 minutos. Na verdade, nos 50, porque eu já vou levando aqui algum tempo. Então, este é o mini currículo. O tema de hoje, enfrentado, é a teoria dos frutos da árvore envenenada e a atividade de policiamento ostensivo e ou repressivo dos militares estaduais. Coronel Azor, uma grande satisfação. A palavra é do senhor. Bom, eu acho que me ouvem bem. Sim? Ouço sim. Ouve bem. Bom, então, antes de mais nada, boa noite. E uma boa noite muito especial aos associados da Força Invicta. Eu tive aí em Salvador, em algumas oportunidades, falando sobre um outro tema. Alguns talvez até tenham me conhecido aquela ocasião já passada. Eu me aposentei, passei para a reserva remunerada no ano de 2014, final de 2014, e tive aí acho que umas 3 ou 4 oportunidades falando sobre termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TC ou TCO da Lei 9.099. Era uma empreitada bem legal. Numa dessas ocasiões, acho que estive até junto, compartilhando a tribuna com o nosso saudoso mestre, a quem eu rendo uma homenagem mais uma vez em memória, Dr. Álvaro Lazzarini, orgulhosamente tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo e reconhecidamente um defensor das corporações policiais de todo o Brasil, por todos nós. Saúdo, então, todos os associados da Força Invicta e gostaria de, me permita, Wilson, de deixar um abraço bastante carinhoso, não sei se estão, provavelmente não estejam, já estão velhinhos, né? Mas tem 2 amigos muito queridos meus aí, que são Veloso e Portinho. Coronel Veloso e Coronel Portinho foram colegas meus de CSP no Paraná no ano de 2008, se a memória não me trai, exatamente 2008. Em 2009 eu estava na primeira e única Conferência Nacional de Segurança Pública representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo nos debates que aconteceram naquela conferência e que foram muito importantes. Pois bem, feita a saudação protocolar, eu gostaria de também incluir nela Sua Excelência, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, deixando em seu nome um abraço em todos os policiais militares oficiais, representados pela Força Invicta, mas também os praças, que são, na verdade, a grande força de trabalho e os que, de fato, produzem segurança pública sob a gestão, obviamente, populismo à parte, sob a gestão de valorosos oficiais. Bom, eu creio que o Wilson tenha me chamado para falar exatamente sobre esse tema, porque na condição de presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, uma entidade que foi criada para agremiar mestres e doutores nas mais variadas áreas do conhecimento humano, que fossem das polícias militares, exclusivamente das polícias militares, nós, há pouco tempo atrás, disponibilizamos aquilo que nada mais era do que uma entrevista que eu concedi para um jornal local, aqui da minha cidade, São José do Rio Preto, região noroeste do estado de São Paulo, uma cidade que é basicamente centro de uma região de outras cidades menores. Rio Preto tem uma população de 500 mil habitantes,
e ao redor dela gravitam outras cidades que somam uma população na microrregião de 1.600.000 habitantes. É uma região bastante rica do estado de São Paulo. O estado de São Paulo também é um estado, sabidamente, um estado rico, polo não só de comércio, indústria. Então, eu coloco esses contornos para que se perceba de que realidade a gente está vivendo, não é? E que nível de evolução que não só a sociedade dessa região encontra no atual momento, mas também como é que reagem os atores da segurança pública dentro deste cenário, né? Veja bem, era novembro, salvo engano, do ano passado, e se vocês me permitirem, eu vou até fazer a leitura de alguns trechos dessa matéria. A imprensa regional dava conta de que o Superior Tribunal de Justiça havia anulado e, portanto, levado à absolvição de 2 senhoras que faziam traficância. E a história era mais ou menos assim. Me permitam fazer a leitura, que ela vai ser mais fidedigna aos fatos e vai ser breve também. O título da matéria é STJ anula condenação por tráfico de drogas em Rio Preto. O processo foi anulado porque foi considerada irregular a entrada de policiais do BAEP, que é o Batalhão de Operações Especiais, na casa de 2 irmãs condenadas a 5 anos de prisão por tráfico de drogas. E aí a reportagem exibe a quantidade de drogas e vocês vão ver que é uma quantidade relativamente considerável tratando-se de cocaína. Sigo na matéria. As 2 mulheres foram presas em julho do ano passado, falávamos então de 2019, porque a matéria foi... a sentença foi prolatada em 2020, então o fato se dera no ano anterior, 2019. Em 24 de julho do ano passado, 2019, em flagrante com 1,6 kg de cocaína, na Vila Esplanada, em Rio Preto. Segundo a denúncia do Ministério Público, a Casa das Irmãs foi considerada um laboratório de drogas, porque foram encontrados apetrechos usados para manusear produtos para misturar e embalar os entorpecentes. De acordo com o processo, os PMs chegaram, e essa parte é que nos interessa, porque aqueles que nos assistem, creio que na sua grande maioria, sejam policiais. E isso é um caso do cotidiano, por isso merece o nosso destaque. Penso que por isso o Wilson deva ter chamado esse tema e a mim para falar sobre. De acordo com o processo, os PMs chegaram até o imóvel após uma pessoa dar a dica de que a casa das suspeitas era usada para venda de drogas. Quando a viatura se aproximou do imóvel, o marido de uma das mulheres que estava no portão teria entrado correndo para dentro da casa para avisar sobre a chegada da PM. Os policiais afirmam que não invadiram a casa. E aí que está o detalhe. Estou fazendo só o destaque aqui. Porque encontraram o portão aberto e desconfiaram da atitude do homem que entrou correndo para dentro do imóvel assim que viu a chegada da viatura. E por que eu estou dando destaque a essa frase da reportagem? Fatalmente ela é reprodução daquilo que se viu nos autos, fatalmente, portanto, é aquilo que os policiais depuseram, tanto na polícia, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, como muito provavelmente também reproduziram esse mesmo depoimento perante o magistrado no momento da instrução criminal, da audiência de instrução e julgamento, coisa que todos os nossos policiais diariamente fazem, prisões nessas condições. E por que eu chamo a atenção disso? Porque há 2 elementos que são muito fortes para nós, Wilson, você sabe muito bem. E até mesmo para os mais novos. Os mais antigos ainda viviam uma outra forma de trabalho, um estilo de trabalho onde a tecnologia não estava às mãos de todos de uma maneira tão fácil. Hoje qualquer um tem um celular e filma coisas como essa. Dizer algo diferente da verdade em juízo ou na polícia, até para legitimar a ação policial, muito facilmente nos dias de hoje é colocado diante de uma contraprova por uma filmagem feita por um vizinho com um celular, coisa mais frequente do mundo. E esse detalhe que eu vou destacar fazendo novamente a leitura é o nosso cotidiano. E eu digo infelizmente porque eu não sei por qual razão nós ainda acreditamos que isso que eu estou destacando, legitima a ação policial. E aí alguns que me ouvem podem até imaginar, poxa, mas ele é coronel da polícia, ele está virando casaca, ele está querendo defender bandido? Ah, entendi, é porque agora ele é advogado. Igual o Wilson. Então ele está pretendendo começar a partir de agora uma nova vida defendendo bandidos. E pior, a pior espécie de bandidos que são aqueles que praticam crimes equiparados aos crimes hediondos, como é a traficância. E vejam que aqui a matéria
ela destaca que se tratava até de um pequeno laboratório. Então, vamos dizer que isso aqui era a casa do Pablo Escobar. Inegavelmente, não era a casa do Pablo Escobar. E os policiais afirmam que não, literalmente, afirmam que não invadiram a casa, porque encontraram o portão aberto. Esse argumento é fraco demais, porque, sabidamente, há casas, e nem por elas não terem sequer muros, nós podemos entrar, porque a casa, sabidamente, qualquer um de nós sabe. Essa ignorância não é permitida a absolutamente ninguém. E pior, os marginais, às vezes, sabem mais do que um policial desavisado. Mas é tão rasteiro saber disso, a casa é asilo inviolado, indivíduo, ninguém nela podendo entrar. Isso cai em concurso a todo instante. Isso é ensinado desde o primeiro dia do curso de formação de soldados, quem dirá de uma academia, um curso de formação de oficiais, quem dirá daqueles cursos que vêm adiante do curso de formação de oficiais, já que estamos falando aqui, especialmente com oficiais da polícia associados da Força Civil. Pois bem, é exatamente dentro desse contexto que é preciso realmente marcar passo na ideia de que essa coisa que o portão estava aberto é um argumento de todo frágil. E eu diria mais do que frágil, inocente. E eu me permitiria, de uma maneira até enfática, dizer estúpido o argumento. Ah, eu não invadi porque o portão estava aberto. Ah, tá vendo? O Azor está começando a defender bandido. Não, eu estou defendendo a sua atuação de maneira legítima e eficiente para prender de uma forma inteligente e não ver solto pagando mico depois, em rede nacional. Para ter que dizer aquilo que qualquer Zé Ruela diz, STF e STJ só serve para soltar bandido. Ora, se nós sabemos quais são os argumentos, quais são os fundamentos que STF e STJ reiteradamente, recorrentemente, lançam mão para poder soltar em sede de habeas corpus aqueles marginais que nós prendemos, se nós somos mais ou menos inteligentes, acho que é de todo conveniente que a gente... É isso que vocês usam como argumento ou como fundamento para soltar? Ótimo, então nós vamos mudar a estratégia. Vamos fazer de outra forma. Eu me recordo de uma ocasião, para ser bem prático, que um juiz, quando o GAECO aqui da nossa região, numa parceria com a Polícia Militar, pretendia a expedição de mandados de busca domiciliar para a Polícia Militar. Eu estava no comando do batalhão, e o GAECO era bastante ativo aqui, ainda é, como geralmente são os GAECos do Ministério Público. E aí ele fez o pedido, como de costume, mas havia trocado o juiz. O juiz tinha saído de férias e no seu lugar estava um substituto. E pasme, o substituto tinha sido um aluno meu, inclusive. Era um ex-aluno meu. Na ocasião, um juiz substituto. Sobrinho de uma ex-chefe minha na faculdade, coordenadora do curso de Direito, lá nos idos de 98, quando eu comecei a lecionar. E aí, de repente, esse promotor liga para mim, eu era major, furou a nossa operação no bairro, era um bairro só de traficantes. O juiz falou que ele não autoriza a Polícia Militar. É uma convicção dele de que mandado de busca domiciliar, se expedido, com fundamentação adequada, só para a Polícia Civil. Quem é o juiz? Não é fulano? Não, ele está de férias e é o Ciclano, que é um juiz substituto. O Ciclano foi aluno meu. Vou lá bater um papo com ele. E fui bater um papo com ele. Nesse papo, o juiz vem, professor, como é que tá? Tudo bem? Me perdoe, mas é uma questão de convicção. E não é só de convicção, eu já dei outras decisões em outros espaços nesse mesmo sentido. Fica ruim para mim. O senhor vai me perdoar? Tudo bem, é que a gente já tem a operação toda organizada, efetivo envolvido, logística toda também previamente alocada. Então, eu vou fazer a operação mesmo assim. Mas como? Parecia até meio que uma afronta, né? Falou não para o major já quis dar uma de ditadorzinho de plantão. Não, Rodrigo, sabe o que é? Acabei falando o nome dele, mas não falei o sobrenome, não dá para saber quem é. Rodrigo, não por uma razão bastante simples. Eu vou continuar fazendo a operação porque você sabe quais são as hipóteses que a gente pode entrar numa casa. E a principal delas, que geralmente a gente esquece, até como pegadinha de concurso, é aquela que se dá com a autorização do morador. Bem simples assim. Porque senão nós não faríamos sequer churrasco em casa, né? Só poderiam entrar na casa marido, mulher e os filhos de qualquer outra pessoa, seria um invasor. Com a autorização do morador, sim. Então o que eu fiz? Só mudei um pouco a logística.
peguei o meu pessoal do P2, destaquei para cada grupo que ia abordar cada uma das casas que era alvo, e junto com cada um desses grupos de policiais ostensivamente fardados, havia um agente de informações nosso, um agente do P2, que vinha com uma câmera e filmava o momento exato em que se batia na porta e se pedia ao morador permissão para entrar, porque havia notícia de que ele era traficante. E assim foi feito. Disse para o juiz que faria isso, fiz isso, mas no momento em que simplesmente disse, ele falou, eu acho que isso vai dar coisa errada. Eu falei, não vai, não tem como dar coisa errada. É só a negativa do morador e nós não vamos entrar na casa. Agora, me pergunte, Wilson, se algum morador se negou. Nenhum se negou. E também não vá subliminarmente imaginar que aquilo foi feito com uma bazuca atrás da câmera. Não, absolutamente também não foi isso que aconteceu. E por que eu digo isso? Porque eu vou ler para vocês aqui, me permitam, fazendo uma combinação desses fatos, que são fatos vividos por mim, com algo que eu separei para vocês, que é uma decisão do Supremo que poderia levar à conclusão de que nós, policiais, ou agentes, hoje policiais penais, faríamos as mesmas arbitrariedades de forma subreptícia. Veja que engraçado esse julgado, onde se trata de obtenção de dados a partir do celular de um preso. Eu separei aqui, só um segundinho, que eu mudei um pouco a ordem. Cadê você? Bom, eu queria fazer a leitura ipsis literis, mas eu separei vários julgados. Na verdade, é sobre isso. Na leitura deles, eu vou encontrá-lo, e aí fica mais tranquilo de pontuar. O fato é preciso que nós saibamos respeitar. E o que aconteceu nesse caso aqui em São José do Rio Preto foi exatamente a anulação do processo. Eu vou colocar aqui, fora da questão jurídica, que eu acho que muitas vezes dá até mais sabor às nossas formações e à formação das nossas convicções, formações intelectuais e a formação das nossas convicções, da nossa fé, do nosso jeito de pensar. Eu vou colocar uma coisa interessante. O jornal cita nominalmente e elogiosamente o nome do advogado que obteve no STJ a anulação dessa prisão. E pasmem, esse advogado é um ex-policial da Força Tática nosso. E aí, por que eu destaco essa questão sem mencionar o nome dele? Se o fizesse, eu faria de maneira até elogiosa. Porque alguém vai dizer, tá vendo? Saiu da polícia, virou advogado, está usando o conhecimento que teve dentro da polícia para poder soltar bandido. Eu costumo dizer, é um bordão bastante comum, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. Quando trabalhei na área de corregedoria, era bastante frequente a gente condição de acusados. E o espanto maior é que eles se defendiam, por óbvio, que é direito sagrado de todos. E apresentavam até argumentos que eram absolutamente desarrazoados. E podendo mentir, podendo até se negar a prestar depoimento, ainda que em sede de processo administrativo, sendo assistidos esses acusados por advogados, e tentando se livrar, muitas vezes, dos fatos que constituíam a verdade real. Isso no sagrado direito de defesa. Mas, estranhamente, quando a situação se invertia, a presunção de legalidade deveria ser algo absolutamente intocável. Ou seja, quando eu, policial, prendo alguém na atividade ilícita, ninguém deve dar ouvidos para aquele que praticou a ilicitude. É como se a gente fizesse uma rememória daquele filme do Sylvester Stallone, Juiz, né, que ele sai para a rua meio que fardado, com uma roupa futurista, ele já analisa o caso, já puxa os antecedentes na lente do seu capacete futurista e aplica a pena, geralmente de morte. Pimenta no olho dos outros é refresco, porque, infelizmente, eu tive a oportunidade, na atividade correcional, de receber também policiais que não se punham na condição de acusados.
e se punham, ao contrário, na condição de denunciantes. E denunciantes de colegas. Colegas que, diziam eles, teriam praticado com seus filhos, com seus sobrinhos, com o filho do seu amigo, arbitrariedades que talvez o tivessem colocado, a esse policial, naquela mesma cadeira, na mesma sala de corregedoria minha, só que um dia como acusado, no outro dia como denunciante, e os fatos eram muito semelhantes. Como acusado, era acusado de alguma arbitrariedade. Como denunciante, denunciava um colega por semelhante arbitrariedade. Então, essa convicção, esse modo de pensar meu, ele não surge no momento em que eu passo para a reserva remunerada da polícia, onde vivi 34 anos desde os meus 17 anos de idade, para agora, numa vida de advocacia que tem pouco mais de 6 anos, e uma vida de professor que tem para lá de 22, virar casaca. Lá como tenente eu já dizia isso e percebia isso, porque como tenente eu atuava na área de correição. Pimenta no olho dos outros é refresco. Qualquer um de nós, no momento em que é acusado, quer, faz questão e exige até mesmo contar as mentiras para se safar daquilo que é justo, que seria a aplicação da pena. E é daí que vem o direito e estabelece regras claras. E quando a gente defende aqui a produção de provas eficiente, eficaz e efetiva, o que se defende, a bem da verdade, não é que a polícia tenha todas as provas produzidas anuladas, mas que a polícia passe a produzir provas mais qualificadas. E produzir provas mais qualificadas exige uma ação inteligente. Eu não estou falando de inteligência policial, mas, por óbvio, inteligência policial é um ingrediente para a produção de provas inteligentes. A partir de uma premissa bastante simples, os tribunais superiores, se não também as primeiras instâncias e os tribunais regionais, federais e tribunais de justiça, eles seguem a cartilha e devem seguir a cartilha do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Porque eles sabem que, ainda que o efeito daquelas orientações sumulares e dos precedentes nos casos julgados pelo Supremo, pelo STJ, não tenham efeito vinculante, ou seja, não obrigam os tribunais de justiça da Bahia, de São Paulo, ou os tribunais regionais, federais respectivos, a tomarem decisões tal e qual aquelas, podendo o juiz, no seu livre convencimento, e também os tribunais regionais e tribunais estaduais decidirem diferentemente do que decide o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça, é sabido que um recurso sendo interposto perante aquelas cortes superiores vai levar exatamente a essa conclusão e a esse resultado. Então, se numa ponta dessa relação estão os tribunais superiores ditando por precedentes, por casos julgados, o que eles pensam sobre determinadas formas de obtenção de prova, e na outra ponta extrema estão os nossos soldados de polícia militar, comandados por tenentes, capitães, majores, tenentes coronéis e coronéis de polícia militar, alguém nessa outra ponta tem que ter cérebro. E mais que cérebro, tem que ter atitude. E não adianta dizer, ficar bradando, passa a carruagem e os cães ladram. Não adianta dizer, ainda que muitas vezes isso seja merecidamente dito, que os ministros do STF são bestas feras. Não adianta ficar falando mal do ministro Gilmar Mendes, porque ele solta pessoas presos da Lava Jato ou de qualquer lugar, e quando querem prendem deputado federal por coisa que, na verdade, se mostra um absurdo constitucional a prisão daquele deputado federal, porque manifestou o seu pensamento e mais, sob o manto da sua imunidade material. E pior ainda, quando Alexandre de Moraes, numa manobra estúpida, e me permitam o termo forte, porque é estúpida, porque só convence outros estúpidos. E não vão ter com isso que eu esteja dizendo que os outros 10 foram por ele convencidos. Não, foi uma decisão institucional daquela corte de referendar a ideia estúpida de Alexandre de Moraes, assimilando a ideia estúpida, vou dizer pela quarta vez a palavra forte, estúpida, de que a postagem que ele fez no YouTube fazia com que o crime, se é que é crime, mas como a gente parte da premissa que é crime, e assim partiu Alexandre de Moraes,
Se é que é crime, está no YouTube, é um crime permanente, cuja consumação se prorroga no tempo, permitindo a qualquer instante, enquanto não cessada a permanência, a prisão em flagrante. Então, o que Alexandre de Moraes fez foi uma manobra, não é inteligente. Não digam que a manobra de Alexandre de Moraes foi inteligente, não. Ela não é inteligente. A diferença é que ela foi adotada por quem tem o poder maior de interpretar a lei. Acima do Supremo, quem? Absolutamente ninguém. O Pleno. E o que fez o Pleno? Convalidou aquilo que Alexandre de Moraes fez. Mas isso é exceção. Exceção que pode ser analisada sob outro viés. Um viés político, viés de um inquérito malfadado que começou todo atabalhoado, que depois acabou sendo acomodado pelo Procurador-Geral da República, que já de início era contestado por ter sido escolhido pelo presidente que tantos contestam. Mas esse mesmo Procurador-Geral da República convalidou, não o ato da prisão, mas convalidou o inquérito, que acaba desaguando na prisão desse deputado. Isso, senhoras, senhores, isso, aos meus olhos, não deve ditar a regra do cotidiano. Para eles e para esses casos, a lei é outra. E quem interpreta a lei são eles. Acima deles não há a quem recorrer. Por isso, pior ditadura não há que a do judiciário, já dizia Rui Barbosa. Porque contra ela não há recurso sequer. Estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso a todo instante. Mas isso é casuístico. Isso não merece o nosso cotidiano de polícia, que é para que vocês me chamaram para falar. Portanto, afora essas questões absolutamente estúpidas e pontuais, que têm outras motivações que não o direito, vale, me parece, ter em conta que se no outro extremo da relação, se de um extremo estão os tribunais superiores, STJ e STF, ditando o que eles entendem por direitos fundamentais que devem ser respeitados e o que constitui a sua violação. E na outra ponta dessa corda estão os policiais militares, sobretudo os militares, também os policiais civis, mas sobretudo os militares, também os policiais penais, que também realizam operações dentro dos presídios. Também os guardas municipais, quando se metem a agir como polícia, e na verdade não são, mas isso é tema para outra discussão, mas na ponta da linha estão os agentes de segurança pública, aqueles que estão ditos no artigo 144 da Constituição Federal. Ora, se nós somos tão inteligentes, se temos aquilo que se diz, tirocínio policial, se nós temos toda essa expertise, é tão difícil encontrar fazer o mesmo. E o mesmo não significa arbitrariedades. Outras formas de fazer isso. O que não me parece inteligente é que eu diga que eu entrei na casa porque o portão estava aberto. Portanto, não houve invasão. Isso é que não deve ser dito. E não se diga, pior ainda, aquele conceito que eu não sei como e por quem os nossos mais jovens policiais, de soldado a coronel, aprenderam que a fundada suspeita legitima alguma coisa. A única coisa que a fundada suspeita legitima é a busca pessoal por expressa disposição legal no Código de Processo Penal. É a única coisa que a fundada suspeita legitima. Outra coisa, a fundada suspeita, e tem que ser fundada. E não há uma descrição legal do que é fundada suspeita. Então, o tom da prosa é exatamente de se perceber que se eu quero, de fato, realizar prisões, se eu acredito naquilo que eu faço, se eu quero cumprir bem o meu papel de protetor da sociedade e de enclausurador de bandidos que violam e agridem a sociedade, violam a lei e agridem a sociedade, é necessário eu ter essas balizas bem claras e criar alternativas inteligentes para que eu faça o mesmo sem cumprir a cartilha do mal e sem também violar a cartilha posta. Me permita que eu vou fazer, até de uma forma que me parece interessante, didaticamente, eu fiz uma separata aqui de alguns acordos, vou ler alguns trechos, e fiz exatamente a separação deles, porque eles geralmente são aqueles pontos que em palestras como essas, mais ao final levam a perguntas. No habeas corpus 74678, de 1997, julgado pelo ministro Moreira Alves, vejam só um trecho do verbete. Utilização de gravação de conversa telefônica feita por terceiro
com a autorização de um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, quando há. Para essa utilização excludente da ilicitude. Afastar a ilicitude da conduta, a de, por legítima defesa, fazer gravar e divulgar conversa telefônica, ainda que não haja o conhecimento de terceiro que está praticando o crime, é ela, por via de consequência, lícita. E também, consequentemente, essa gravação não pode ser tida como prova ilícita. Aqui eu estou destacando e estou falando de maneira mais grave que essa é permitida. Então, é só um exemplo do que é permitido e do que é proibido. E não é preciso ser bacharel em direito para perceber isso. Basta ser alfabetizado e ter alguém que mostra. Sigo para um próximo julgado que me parece que, nos exemplos, que são casos concretos, né, eles acabam mostrando mais do que qualquer outro falatório. Agora, um habeas corpus julgado em 94, 70.909. Ministro Paulo Brossard também, já há muito passado. Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do traficante em sua residência durante o período noturno não constitui prova ilícita. E por quê? Sabidamente, não se pode adentrar em casa alheia, salvo com autorização do morador, nem com mandado judicial à noite. Mas nesse caso em particular, sim, desde que a droga de fato seja lá encontrada. O tráfico, sim, diferente do que disse o Alexandre de Moraes em relação a postagens em redes sociais, mas o tráfico, ter consigo, ter em depósito, guardar, alguns dos tantos verbos, salvo engano, são 13 verbos, lá do artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, a Lei de Drogas, alguns são crimes permanentes, entre eles ter em depósito, enquanto se tem em depósito, a flagrância de fato permanece, e em condições de flagrância delitiva se pode entrar mesmo à noite. Olha que engraçado, com mandado judicial não pode à noite. Mas constatada a flagrância delitiva, sim. Mas não é o que aconteceu nesse caso que nós começamos essa nossa fala. Ali não. Eu vi um suspeito, o portão estava aberto, eu não invadi. Afinal, fundada a suspeita me permite sair correndo que nem um débil mental. Não é? Pois bem. Outro. A prova ilícita caracterizada, agora um caso de ilicitude, a prova ilícita caracterizada pela escuta telefônica, não sendo a única produzida no procedimento investigatório, não exseja desprezarem-se as demais, por ela não contaminadas e dela não decorrentes, formam um conjunto probatório da autoria e materialidade do delito, sem que possa colher-se dos elementos do processo a resultante consequência de que toda a prova tenha provido de escuta telefônica, não há que se falar em nulidade do procedimento. Eu vou fazer a leitura, e, por favor, você tem uma bola de cristal mesmo, Wilson. A hora que você julgar conveniente, dá um grito para eu me organizar aqui e eu paro. Mais um, e depois vocês vão ver que a partir desses casos práticos, vale um arremate só teórico, bem um arremate. A exclusão de prova originariamente ilícita ou daquela afetada, essas palavras que eu estou dizendo em destaque, elas vão ter importância, daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação, representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do devido processo legal e a tornar mais intensa pelo banimento da prova ilicitamente obtida a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. A doutrina da ilicitude por derivação, teoria dos frutos da árvore envenenada, título da nossa palestra, repudia por constitucionalmente inadmissíveis os meios probatórios que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, ou seja, posterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício gravíssimo da ilicitude originária que a eles, se transmite, contaminando-os por efeito de repercussão causal. São palavras bonitas que dizem o óbvio. Eu sempre digo para os meus alunos, quando vou aplicar as provas, começo a prova, distribuo as provas, ponho lá na lousa o ponto de concentração,
quer olhar para algum lugar que não seja sua prova, olhe para a lousa, o ponto de concentração, não olhe para o lado, não. Não olhe para a prova do colega porque está tentando buscar algo. Não, 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 não. Ponto de concentração. E depois de chamar a atenção de todos, eu digo aquilo que é, para Augusto, o nascedouro da teoria dos frutos da árvore envenenada. Eu faço uma citação exatamente do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 19. Mas essa eu faço de cor. Eu só fui aqui na cola para ver exatamente qual capítulo. Eu era na época protestante, né? Não se falava evangélico, então decorei várias vezes a Bíblia. Né? Eu digo para ele, e toda árvore que não der fruto será arrancada e lançada ao fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes, e diga um sonoro amém, para que a classe siga na prova com a bênção divina. Né? E daí vem a ideia de que os frutos de uma árvore envenenada são igualmente venenos, meio que brincando de Branca de Neve até, né? Bela adormecida. Pois bem, o que nós vemos a seguir, no próximo caso, talvez um pouco até mais longo, e na leitura eu vou saltando algo. A exclusão da prova ilícita, ou daquela feitada pelo vício, representa um dos vícios mais expressivos. Pois bem, isso já foi dito. A doutrina repudia, e aí, ao final desse julgado, vem um trecho que eu pus em destaque aqui. Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve legitimamente novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, ou seja, que não haja relação de nexo causal entre uma e outra, que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente lista, com esta não mantendo vinculação causal, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária. E aí tem um destaque que eu vou fazer a leitura aqui, porque ele vai dizer mais do que se eu tentasse explicar, que é um termo em inglês, lá da origem norte-americana, que tem fundamento na 4ª emenda da Constituição norte-americana, e que foi suscitado em 1920, quando fiscais tentaram apreender livros e tomar medidas contra uma empresa que verdadeiramente sonegava tributos, e lá a fiscalização é muito mais acentuada do que aqui no Brasil. E naquela ocasião, eles foram condenados, os empresários, mas a Suprema Corte, baseada no entendimento da 4ª emenda, que buscas e apreensões, elas só podem acontecer por mandado judicial, e mais do que por mandado judicial com motivos determinantes válidos. Então, não basta também que o juiz simplesmente determine a busca e apreensão sem a devida fundamentação. E isso não se trata de mero formalismo. Normalmente, nos dias atuais, com o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, é o que mais acontece nos tribunais. Para tudo. Para acórdãos, sentenças, despachos, atos ordinatórios e também na polícia. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. E muitas vezes copia e cola a cola errada. E não vai me dizer que, portanto, você é um bom trabalhador de polícia, ou um bom trabalhador do Ministério Público, ou um bom trabalhador do Judiciário, que tem uma carga muito grande de trabalho, que foi só um erro. Não foi um erro, foi um erro gravíssimo. Você não analisou patavina alguma. Você simplesmente excretou alguma coisa. Você não fundamentou. E o direito à fundamentação, pimenta no olho dos outros é refresco. Se quando nós estamos num lado da relação, ele não parece tão importante, quando nós estamos do outro lado da relação, ele é bastante importante. Eu quero que me explique porque eu estou sendo punido. A quem é preterido, já que falamos com oficiais, a quem é preterido numa promoção, não é satisfatório dizer que o seu conceito não é tão bom e que o do colega é um pouco melhor. A quem é preterido em qualquer direito, a fundamentação, às vezes, pelo menos dá um alívio, pelo menos se explica. O que não se pode é pôr a marca de Caim na cabeça de alguém, na testa de alguém, sem que ao menos se diga que ele matou Abel. Ao menos se explique, essa marca está sendo posta na sua testa, Caim, porque você matou seu irmão Abel. Olha esse que engraçado. Cópias obtidas sem autorização nem conhecimento desta pureza empregado, juntada aos autos de inquérito policial, providência deferida em mandado de segurança impetrado por representante do Ministério Público. Inadmissibilidade. Prova ilícita.
ofensa aos artigos tais, tais, tais. Não se admite, sob nenhum pretexto ou fundamento, a juntada em autos de inquérito policial ou de ação penal de cópias de originais de documentos confidenciais da empresa, obtidos sem autorização e nem conhecimento dessa, por ex-empregado, ainda que autorizada aquela por sentença e mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público. Provavelmente tentou-se, nesse processo, a juntada de peças trazidas por esse ex-empregado. O juiz, talvez, num primeiro momento, não acolheu. O Ministério Público impetra mandado de segurança buscando a inclusão dessa prova. O mandado de segurança tem a ordem concedida, a segurança concedida, e aí traz-se isso para o processo penal. Não deu. Prova ilícita, violação ao direito de privacidade. A prova ilícita, não sendo a única mencionada da denúncia, não compromete a validade das demais provas, que por ela não contaminadas e nem delas decorrentes. Integram um conjunto probatório. E a única que eu vou colocar para os senhores aqui, duas, na verdade, são do STJ, até aqui eu falei do STF, essa é bastante emblemática e atual. Essa Corte Superior, quem diz isso é o relator do acórdão, lá do Superior Tribunal de Justiça, e ele fala, esta Corte Superior, o STJ, tem entendimento de que ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. Não se verifica manifesta ilegalidade se o acesso é esse que eu procurava aquela hora. Olha que engraçado, parece até um jogo de palavras, mas não. Não se verifica manifesta ilegalidade se o acesso ao aparelho celular foi autorizado pelo próprio, aqui no caso, reeducando. Por que eu estou colocando destaque aqui no reeducando? Porque, por óbvio, vocês verão pela leitura adiante, o reeducando nem deveria ter celular. Menos ainda conta em WhatsApp, reeducando preso, dentro do sistema penitenciário. Então aqui se relativiza um pouco a coisa. Nem por isso se permite, de qualquer forma, o acesso aos dados de privacidade, mesmo de um reeducando que esteja preso e, obviamente, proibido de fazer uso de aparelho celular. Mesmo assim, a privacidade dele é respeitada. Noutras palavras, por isso eu destaquei esse acórdão do STJ, noutras palavras, se ele não houvesse dado a senha, nenhum policial penitenciário ou um policial militar de uma revista em apoio ao sistema penitenciário poderia dar a senha aí, meu. Não vou dar. É só ir em juízo e falar, eu não dei a senha, eles me espancaram para ter a senha. Então, não se verifica, manifesta ilegalidade, se o acesso ao aparelho celular foi autorizado pelo próprio reeducando que forneceu a senha. É claro que supõe-se que ele tenha oferecido a senha. Em que condições, sabe-se lá. Bem como diante da situação diferenciada da apreensão do telefone em revista realizada dentro do estabelecimento prisional, na qual, assim como decidido pelo STF, no caso tal, é possível excepcionalmente afastar-se o princípio da intimidade do preso. E vejam que eu estou falando de um sujeito que está segregado, proibido de estar com o celular, e mesmo assim ainda estão dando favas a ele. Ainda estão analisando se a intimidade dele não foi violada. E só decidiram que não houve a violação porque entenderam que ele deu acesso franco a esses dados. Se ele afirmasse de pé junto que não, ou se ele fizesse prova contrária de que não, a prova é ilícita. Excepcionalmente afastar-se o princípio da intimidade do preso por razões de segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, desde que observadas as diretrizes do artigo 41, parágrafo único da Lei de Execuções Penais. Lei de Execuções Penais que nós deveríamos ensinar muito bem, porque é em cima da Lei de Execuções Penais que eu sei exatamente quais são os direitos, quais são os deveres do preso. Eu vou lançar aqui só uma dúvida, nem vou dar a resposta. Ou pelo menos não vou dar o porquê da resposta. A resposta eu vou dar. Ainda se ouve entre os ambientes policiais, e eu diria até noutros ambientes, até mesmo de profissionais do direito, se ouve que o preso tem direito à fuga. O preso tem direito à fuga. Meu Deus, que absurdo, minimamente de ordem lógica. Então qual o crime que o preso comete quando foge?
Eu te pergunto, qual o crime que eu cometo quando eu paro no meio-fio de uma via pública onde há cravada uma placa com a letra E e um X ao meio? Qual o crime eu pratiquei? Mesmo assim, surgirá um policial de trânsito, um fiscal de trânsito da prefeitura, e vai me mandar sair dali. Mas eu não vou sair porque aquilo não é crime. E a gente ainda ouve policiais dizendo isso, e pior, nas nossas academias, nos nossos cursos de formação, às vezes se ouve uma obscenidade lógica, não é nem jurídica, não precisa ser um grande erudito no direito, um grande estudioso das filosofias mais densas, né? Não, é só perceber, poxa, se o preso tem direito à fuga, o policial que o algema e o mantém confinado está privando-lhe do direito. A quê? A fuga é direito? Ora, pois bem, a última do STJ, ela traz o seguinte Presidente, caso. Acabamos? se o senhor permite fazer uma parte, já Claro, faltamos aqui pouco mais de 8 minutos para o encerramento dos 60 minutos. Eu tenho um grande amigo, o doutor Leonardo Nunes, que também vai dividir essa bancada virtual mais adiante. Ele é procurador da República e ele tem feito umas lives ultimamente e as lives dele têm passado de 1 hora. Mas, segundo ele, o Instagram recentemente permitiu. Eu não quero correr esse risco, não é? Então, por isso, para que essa nossa transmissão não seja encerrada pela metade... Esse é o último caso. Esse é o último caso. Esse é o último, esse é o último. Tá joia. Esse é o último. Tá bom. E ele também fala de WhatsApp, que é uma coisa frequente no nosso cotidiano, né? Nas ações policiais, eu digo. É possível inferir no conteúdo do acórdão tal, proferido, que a prisão do acusado se deu porque haveria sido flagrado em uma blitz com a posse de drogas para consumo próprio. Pena é advertência, nós sabíamos, né? Somente com acesso ao conteúdo das conversas no WhatsApp é que foi descoberto o crime de tráfico de drogas. Vale dizer, não havia absolutamente nenhum indicativo até o acesso às mensagens do cometimento do delito de tráfico. Logo, a descoberta desse crime se deu exclusivamente com base em prova considerada ilícita, porquanto não havia autorização judicial para acesso às conversas de WhatsApp. A partir daí, e essa é a questão da derivação, que é o tema da nossa palestra. A prova em si e o fato em si, ninguém discute que aquele sujeito tinha drogas e que era para traficar. Agora, a forma como se obteve essa prova é o que a Constituição clara e expressamente nega. Não serão admitidas as provas obtidas por meios ilícitos. E violar a intimidade considera-se como tal porque é um dos fundamentos da nossa Constituição. A partir daí, por derivação, todas as provas produzidas devem ser consideradas imprestáveis. Esse termo é forte. É um caso recentíssimo, agora de fevereiro, dia 10 de fevereiro de 2021. Relator ministro Rogério Schetti Cruz, do STJ. Então, se a gente não se orienta, e esse é o tom da minha recomendação, isso está tão disponível a todos, ao soldado e ao coronel, num smartphone, não precisa assistir live alguma, basta acessar o site. Você tira dúvida, estuda e presta um serviço de maior qualidade. Encerro. Muito bom. A palestra do senhor foi bastante didática, rica em vastos exemplos, né, da jurisprudência. Eu separei aqui um questionamento, né? Eu esperei aqui até que ele fosse realizado por algum daqueles que estavam acompanhando, não foi, mas eu separei aqui. Antes disso, eu gostaria de fazer aqui uns agradecimentos à presença do Tenente Coronel Hilberto Rego, nosso presidente do Conselho Deliberativo da Associação. Cumprimento, né, o doutor Gabriel, doutora Jaqueline Salles, doutor Vitor Silveira. Vi aqui também uma associada que trabalhou junto comigo na corregedoria há muito tempo atrás e que eu não vi há muito tempo. Cleone Uchoa, né, acho que Major já, né, Major Uchoa, meus cumprimentos aqui. E, presidente, antes de fazer aqui o questionamento, eu vou até aqui fazer aqui um pedido, né? Uma adaptação para o nosso próximo encontro, aqui avisando aos associados da Força Invicta.
O próximo encontro da Terça Jurídica será daqui a 15 dias, mas na semana seguinte vai ter um evento do Café Jurídico. O Café Jurídico é um projeto, não é, levado à frente pelo Instituto Brasileiro de Segurança Pública e pela FENEM, Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais. E o primeiro palestrante será justamente o Coronel Azor. Coronel, o presidente, o doutor Azor, né, o mestre, eu não sei nem como denominar o senhor. Tá bom. Né? Então, pronto. Eu lanço aqui aquela palestra que eu assisti na semana passada, lá na 22ª subseccional, né, da OAB de São Paulo, São José do Rio Preto, a cidade, né, natal aí do senhor, e o senhor reside, né, também atualmente. Aquela palestra sobre as políticas, né, políticas públicas, não, os direitos, né, que estão sobre liberdades risco, públicas, né? Liberdades públicas sobre risco pandêmico. Perfeito. Liberdades públicas, exato. Liberdades públicas sobre risco pandêmico. É um tema atualíssimo também. Eu até fiquei com vontade de mudar, né? Esse tema importante, sobretudo para os nossos associados que estão hoje ainda aí na ativa, estão na batalha, porque para evitar de forma assodada de se fazer a flagrância, de efetuar a prisão e tornar essa prisão ilegal, anular todo aquele trabalho por conta de um assodamento. O senhor foi bastante claro, né? Então convido o senhor, né, faço aqui a proposta para que na próxima semana, e convidando os associados da Força Invicta a comparecer lá no evento da semana que vem, na próxima terça-feira, do Café Jurídico, fora o tema de hoje que o senhor vai abordar, falarmos também desse outro tema, né? Então, talvez, não sei se fizéssemos um primeiro momento, aí eu encerraria a primeira participação, dava um intervalo de 5 minutos e recomeçaria. Não vou correr o risco de dizer que o senhor vai fazer em 30 minutos a próxima, que eu sei que não vai, né? Já vamos aqui para... Eu acho que pode ser permitir, já que a gente vai se encontrar, e talvez até os colegas que estão aqui hoje conosco, nos prestigiando, né? Talvez valha uma tarefa de casa para até lá. Né? Por que o tema é importante para nós, policiais militares? Importante porque tudo estoura da nossa mão. Importante que o governador baixe um decreto estúpido qualquer e nós somos subordinados. Nosso comandante-geral é escolhido pelo governador do respectivo estado e é subordinado a ele. Simples assim. E ele nos comanda. E ao nos comandar pode seguir a mesma estupidez do nosso governador, que é político. Ele não é Estado, ele é governo. E é o zero e vezer o Brasil afora, depois que rasgaram a Constituição, e mal e porcamente, no dia adequado, a gente pode descer em minúcia sobre isso, mas digo, mal e porcamente rasgaram em algum ponto a Constituição e deixaram nas entrelinhas que prefeitos de cidadelas, como é o caso de Rio Preto, daqui a algumas horas, meia-noite, deixa eu ver que horas são, agora é 20h43, meia-noite... ninguém pode sair de casa mais em Rio Preto, estamos confinados. E se eu sair, quem vai ser o soldado de polícia que vai me prender? Juro que eu não vou falar que eu sou coronel, não. Porque talvez isso é o que menos importe. Falar que sou coronel, talvez valha mais para dar ibope na mídia. E muitas vezes desabonando até o cargo honroso que eu ocupei na minha corporação. Então estou ofendendo a minha corporação que eu amo. Agora, com fundamento em que essa ordem absurda vem? Em decreto? Quando sabidamente, só em estado de sítio, decretado pelo presidente da República, e mais, convalidado pelo Congresso Nacional, não é só também o Bolsonaro, não. O Congresso tem que convalidar isso, é que se pode restringir liberdades individuais. Não me venha com essa pantomima de que, como a vida é importante, e é claro que ela é, porque sem ela nenhum dos outros direitos existe, que a minha liberdade pode ser tolhida por um Zé Ruela qualquer, por um prefeitinho ou governadorzinho de qualquer republiqueta das bananas. O Brasil brigou muito para conseguir uma Constituição que assegurasse direitos. Eu acabei de falar de teoria da contaminação das provas, que põe bandidos em liberdade, e agora vão prender os cidadãos de bem. Então que baixem decretos, rasgando a Constituição, para acabar com tudo isso sobre o que eu falei hoje. Isso é a reflexão mais importante. E não me venha com argumento estúpido, romântico, mas eu digo estupidamente romântico, de dizer que entre a vida e a liberdade, a vida. Isso é óbvio, simplesmente óbvio. Mesmo porque, se não fosse assim, os presos, quando presos, seriam conduzidos ao suicídio, porque perderam a liberdade. Então, a gente vive feliz mesmo preso. Mas viveria muito mais feliz
com respeito do Estado. Se os policiais, como eu falei ao longo dessa minha palestra de hoje, se os policiais devem se orientar pelos princípios constitucionais, quem dirá então as autoridades? Ministros do Supremo, desembargadores federais e estaduais dos estados e os prefeitinhos de pequenas cidadelas ou de grandes cidades. E não me venham dizer que a ciência orienta o contrário, porque a ciência, até onde eu saiba, bate cabeça há um ano sem dar resposta a absolutamente nada. Então isso fica para o nosso café, porque essa hora aqui não é hora de café, né? Que essa hora é hora de tomar talvez um chá, mas não um café. Eu beijo no coração de todos. Eu acho que a gente está encerrando, mas se não estivermos, estou absolutamente à disposição. Falaria aqui a noite toda, porque falo com pessoas que gosto, instituições que amo, e dentro de temas que sei que minimamente posso deixar alguma pulga atrás da orelha de quem me ouve. Posso não convencê-los, mas que deixo grandes dúvidas, deixo. Para alguns, muitas certezas, mas as dúvidas são mais importantes, porque obrigam quem ouve, quem lê, a pensar um pouco mais. O que nos faz diferente de qualquer outra espécie é poder pensar, e não só cumprir ordens. Falei demais, né? Não. Mestre Azor, presidente Azor, coronel Azor. Comunico aqui que já passamos aqui 61 minutos, então é verdade que o Instagram como já... gostaram da gente, né? Gostaram. Então, isso permite ultrapassar os 60 minutos. Mas eu não vou abusar, não. Não irei abusar. Não, eu tô aqui à disposição. Absolutamente à disposição. Até aberto para perguntas. Sim, sim. Eu vou fazer aqui uma única, somente aqui, uma pergunta. O que o senhor acha, né? Eu vou trazer aqui duas decisões recentíssimas. Eu pensei que alguém iria trazer, né, aqui essas perguntas. Uma foi do STJ, no dia 2 de março agora, no HC 598051 de São Paulo. A Defensoria Pública de São Paulo foi que impetrou esse habeas corpus. E a outra, na última quinta-feira, salvo engano, dia 11 de março, né, foi da 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, que revogou a prisão preventiva de um paciente, né, do habeas corpus, né, do HC, que foi pego nada mais nada menos com 27 quilos de maconha. Mas por que ele foi tudo anulado e ele foi posto em liberdade? Porque a prisão em flagrante dele foi fruto de quê? De uma denúncia anônima, né, e o ingresso na residência dele se deu de forma, justamente que o senhor falou aqui, de forma forçosa. Pronto. Estou dando esse exemplo aqui da decisão que foi posterior à do dia 2 de março do STJ, justamente para poder perguntar ao senhor se existe essa correlação. E como o senhor bem disse, né, o STJ ele forma precedente. Sabemos nós que as súmulas que são vinculantes e aquelas decisões em processos, né, são do STF. Né? Tentou-se até a época trazer que todos os tribunais superiores, viessem com as suas súmulas vinculantes, mas ficou limitado somente ao STF. E o STJ, nesse HC que eu fiz menção aqui, ele determinou, fora que ele disse que o policial, ele não fala o militar estadual, porque o policial pode ser polícia civil ou polícia militar, né? O militar estadual ou o agente de polícia civil. Ao adentrar a uma residência, né, que não esteja portando um mandado, que o senhor bem disse que à noite, mesmo com mandado judicial, não pode, né, somente com consentimento do morador, né, daquela residência, ou em caso de acidente, ou em caso de estar cometendo um crime naquele momento. Né? Mas um crime naquele momento que está acontecendo são normalmente aqueles crimes violentos, né, onde tem aquela vítima, né, agressão, tentativa de homicídio, estupro, todos aqueles que caracteriza de quem está de fora, realmente vislumbrado do lado de fora que está acontecendo um crime. Quem faz um daqueles 13 verbos que o senhor bem disse, um deles quer ter em depósito, não dá para poder quem está do lado de fora adivinhar que tem 27 quilos, que tem 1 quilo de cocaína ou o que seja. Então, só que aí a pergunta é, o STJ, fora ter anulado, né, a prisão e ter considerado ilícita todas as provas que foram decorrentes daquela prisão considerada como ilegal, então ele revogou uma preventiva, porque foi transformado, na verdade esse foi o processo, a preventiva foi anterior do TJ São Paulo, que foi um flagrante, que foi convalidado numa preventiva e foi revogado.
ele determinou, ele fixou o prazo, aí que eu pergunto, a pergunta é aí agora. Ele fixou o prazo de 1 ano para que estados façam o aparelhamento e treinamento dos policiais. Ou seja, o aparelhamento por quê? Porque ele diz que ao adentrar, deve-se, além de se pegar de forma, né, o morador firme lá ali no papel autorizando, que aquele adentrar deva ser filmado, né? Ou seja, captação de áudio, né? E também ele seja filmado. Então, o que o senhor diz aí? Se o STJ ele não tem súmulas vinculantes, são apenas precedentes, como é que fica essa segunda parte desse acordo, desse HC que ele determinou? Ele determinou 1 ano para que estados se adequassem, né, e preparasse a estrutura das suas polícias e houvesse o treinamento dos policiais. O que é que o senhor poderia falar acerca disso? Eu vejo isso como um mero conselho, até por conta do princípio de separação dos poderes. Exato. Cada um no seu quadrado. Tá? Aquilo que o Poder Judiciário pode impor ao Poder Executivo, que não fira o mérito do ato administrativo, baseado na oportunidade e conveniência, é bem-vindo como conselho. E é um bom conselho até, digo até porque São Paulo, também os colegas devem saber, tem investido nessa coisa de colocar as câmeras. Santa Catarina. Santa Catarina também. São Paulo está com um projeto bem audacioso, o coronel José Vicente da Silva Filho, junto com, acho que o coronel Cabanas aqui no estado de São Paulo, acho que é o coronel Cabanas, parece que eles trocam bastante figurinhas sobre tecnologia mais adequada, backup, essas coisas todas que é a área de tecnologia. Mas, em síntese, a sua pergunta, eu vejo a decisão do STJ como um saudável e até oportuno conselho, porque não pode determinar absolutamente nada nesse sentido, até porque, por óbvio, fazê-lo implicaria custos que certamente não serão suportados pelas verbas poupudas do STJ ou do Poder Judiciário. Então, vejo como conselho. Fosse uma súmula vinculante, como, por exemplo, no campo policial, e se a gente for buscar, aproveitando a deixa só, salvo engano, é a súmula vinculante número 13, até publiquei. Salvo engano, é a número 13. Quando saiu, até publiquei, à época, não eu, mas os 2 outros eram grandes juristas, eu sempre escrevia para a revista Consulex, de Brasília. E parei de escrever de uns tempos para cá, mas fui chamado a escrever sobre o assunto, escrevi sobre o assunto, e talvez pensei até que fosse essa a pergunta que você fosse fazer em seguida. E se mandassem punir os policiais, porque se de um lado agiram produzindo prova ilícita, ao fazê-lo não abusaram do poder que têm? Eu penso que sim, sinceramente penso que sim. A produção de prova ilícita, para mim, constitui, mesmo que seja prova ilícita por derivação, para mim, no meu modesto ponto de vista, constitui, ao mesmo tempo, benefício para o acusado e malefício para o policial produtor. Pensei até que você fosse colocar nestes termos. Espera aí um pouquinho. Soltou o pilantra e a gente continua fazendo enquanto dá certo? Porque se a gente for filosofar um pouquinho, Wilson, a gente poderia até rapidamente colocar a seguinte questão. Poxa, quantos chegam ao STJ, quantos chegam ao STF? Às vezes chegam muitos pela via da defensoria, mas sabidamente também a defensoria não consegue dar vazão às demandas. Portanto, eles pegam alguns casos, sabe-se lá como, e talvez por preciosismo do defensor, no caso concreto, e chegam até lá. Mas a grande massa carcerária não tem acesso ao STJ e STF simples assim. Simples assim. Então, existem esses casos que ilustram o cotidiano das ações policiais, mas quantos outros têm os direitos violados? E se tem os direitos violados de maneira recorrente pelos órgãos e agências policiais, é porque as chefias das agências policiais não orientam em sentido ao cumprimento simplório daquilo que são os precedentes das cortes superiores e da leitura absolutamente expressa do texto constitucional. Não pode entrar na casa. E qualquer um sabe, não precisa ter grande sabedoria para perceber isso. Mas se eu continuo fazendo isso e ainda arrumo desculpas, me parece que, se de um lado há uma prova imprestável que beneficia o acusado, o bandido pilantra, de outro lado,
ao produtor dessa prova imprestável, que sabia que produzia uma prova imprestável, mas lutava com a possibilidade de não chegar ao STJ, tal e qual aquele primeiro caso que eu trouxe aqui, no começo da minha fala, o caso de Rio Preto. Aquelas duas moças, traficantes, não são anjos, defendidas por um ex-policial militar e um bom policial militar, não era o policial pilantra, muito ao contrário, era o policial da Força Tática nossa aqui, defendidas por ele, as duas foram postas em liberdade. As duas foram postas em liberdade. Ora, mas quem as pôs em liberdade é o STJ. Mas qual foi a sentença aqui, em primeira instância? Condenatória, porque o crime é permanente. Ao entrarem indevidamente na casa alheia, mesmo assim, o juiz ponderou uma coisa e outra, e entendeu que nada negava a pré-existência de droga na casa. E, portanto, o crime que já começava a acontecer antes, simplesmente continuava a acontecer enquanto crime permanente. Então, na ponderação dessas duas coisas, o juiz deu razão à polícia, condenou a 5 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo também não corrigiu o seu juiz, ratificou diante de uma apelação interposta a prisão, pelos mesmos argumentos. O crime pré-existia à ação policial, e aí vale lembrar que mesmo no direito norte-americano, onde se viu o início da construção desse pensamento, dessa teoria, há ponderação que é exatamente por conta de 2 elementos, para aqueles que gostam agora não só da questão da atuação policial, que é o tom da minha prosa, já que eu falo com policiais, procuro falar com fundamentos jurídicos, mas tem muitos advogados que nos acompanham aqui, viu, doutor? Então, prazer estar com os colegas também. Mas eu digo com foco nos policiais, porque alguns querem até saber disso, mas porque querem ter uma atuação policial mais adequada. Ok, o discurso é um. Alguns outros gostam, são apaixonados como eu pelo tema, e aí se aprofundam nas origens do Instituto. E lá do direito norte-americano vai se falar de exceções a essa contaminação, que é a tal fonte independent source, que eles vão dizer, exceção à regra da contaminação dos frutos pela árvore envenenada. E o outro é o inavailable. É difícil falar o inglês. Se eu fosse baiano, falaria com muito mais tranquilidade, mas não consigo, não tenho essa habilidade. Inavailable discovery, ou descoberta inevitável. O que aconteceu aqui, nesse caso, foi uma descoberta inevitável, porque no direito norte-americano, é absolutamente aceita, em que pese eles terem inventado um instituto da teoria dos frutos da árvore envenenada que protege a individualidade e os direitos fundamentais. Presidente, portanto, pois não. Me permita só um pequeno bate-bola. Como eu sou hoje, mas eu sou civilista, em que pese ter trabalhado muito tempo, né, como eu falo para os amigos. Corregedoria? Isso, corregedoria. Então, no crime foram quase 28 anos, né, trabalhando mais do lado do Estado. Então, quase um criminoso. Quase um criminoso. Só que agora na atuação da advocacia eu prefiro a área civil, né? Então vou trazer aqui de empréstimo justamente essa descoberta inevitável, seria justamente trazendo para o direito civil uma convalidação, né? Então vamos convalidar aquela prova que seria inicialmente ilícita, né? Ela por derivação seria ilícita, mas ela não será por quê? Porque chegaríamos a ela de forma inevitável, né? Então, fazendo ela não tem de causalidade. Isso. Então, fazendo um paralelo com o direito civil, os civilistas que aqui possam estar presentes, seria um tipo, não é forçosamente, de uma convalidação. Sim, a comparação aspas, né? É bem-vinda a comparação. E queria aproveitar a questão forte no plano constitucional e no plano processual penal, a questão forte a sustentar a teoria dos frutos da árvore envenenada, inclusive a dar sustentação também a essas 2 exceções, mormente essa última, a descoberta inevitável. Sim. A questão forte eu tenho um bem maior a ser protegido, que é o devido processo legal.
O Estado que se vire, porque ele é muito mais forte, diferente do civilista, onde as partes são supostamente iguais, cada uma delas assistida por um advogado igualmente bom, e que litigam entre si em nome dos seus patrocinados, mas na relação processual penal esse detalhe é muito importante, não é? Você tem a supremacia de um monstro chamado Leviatã Estado, que tem toda a estrutura de um GAECO do Ministério Público, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Técnico-Científica, tudo para produzir, e do outro lado está um fracote de um advogado solitário com seu terninho xadrez e a sua gravata amarela, defendendo uma pessoa que muitas vezes pode estar sendo injustiçada. Falar isso para policiais é difícil, porque a realidade das ruas, nós sabemos, outros não sabem. Dos discursos poupudos, bonitos, que cada um de nós faz nos ambientes aclimatados, né? Eu estou aqui na minha casa, com o ar-condicionado ligado, fazendo uma live super maravilhosa, mas ali na rua só está, a partir da meia-noite em Rio Preto, proibido de andar cidadão de bem. Porque nunca houve autorização para que houvesse traficância, ela existe. Então, a realidade das ruas é essa, e é isso que contrasta muito entre os discursos e aqueles que operam na prática. E eu diria, e colocaria nesse mesmo balaio daqueles que operam na prática, e que veem a realidade real e não a realidade encantada dos direitos fundamentais, e colocaria nesse balaio também alguns poucos magistrados, que aí sim valem ser chamados de linha de frente. Alguns poucos promotores de justiça, não muitos. Sinceramente, não muitos. Onde mais se vê essas beldades falando é em ambientes aclimatados como esse em que eu estou. Mas nenhuma delas tirou plantão madrugada fora no centro de São Paulo. E nem deveria tirar, porque não é função dela. Mas ter sensibilidade de perceber que existe esse mundo que não está nos gabinetes, que o soldado nosso vê. O soldado vê, pisa, e tentar discutir tudo isso no outro plano. Portanto, o que eu sugiro é uma visão de equilíbrio. É a sabedoria dos nossos, percebendo que é assim que as coisas acontecem, não a ponto de nos transformarmos em cones, tijolos ou omissos. Continuando com as nossas convicções, apenas balizando a nossa estratégia de ação de uma forma mais inteligente. Para que não chegue o dia em que venha do STJ, como nesse caso que você traz, uma aula de como comandar a polícia. Isso é ridículo. Ridículo é de STJ dizer, mas mais ridículo é ainda a gente ter que ouvir. É pior. Muitas vezes vão dizer pelas ventas. Vão dizer porque vivem no mundo da ilusão. E não se dão sequer o desfrute de conhecer como é a realidade policial. Você não precisa ser policial. Você é ministro de uma corte superior. Não é seu papel botar uma farda e sair escondidinho andando na boleia de uma viatura, não. Não é seu papel. Ninguém quer isso de você. Mas tenha a mínima sensibilidade. Não é ter compaixão, não é. É conhecer a vida real. Eu quando fui fazer o meu doutorado em sociologia, foi exatamente porque já tinha dado um basta, apesar de ser um apaixonado pelo direito, e gostar da teoria do direito na sua mais profunda pureza, mas me desalentava muito ver que os que falam de direito não têm os pés no chão da fábrica. Então fui buscar isso nos sociólogos. Quebrei a cara, porque lá também são outros que só vivem em devaneios, parece que maconhados o tempo todo. Claro que falo isso em tom de brincadeira, em tom de descontração, mesmo que num ambiente formal de uma palestra que eu pretendia fosse de alto nível, mas acabei desalentado também, porque também só vi pessoas enclausuradas em castelos de cristais. E sinto que as nossas corporações, Polícia Civil, Polícia Militar, lá na ponta da linha, elas ficam absolutamente sem apoio. E acabam sendo julgadas, como nesse caso que você colocou aí, de maneira muito oportuna dentro do tema. Né? Muito oportuna porque aquilo que eu disse no início, que a gente se oriente por balizas a partir daquele extremo da ponta e orienta as balizas porque decide por fim, então que eu, se sou inteligente, prepare estratégias diferenciadas para não incorrer naquela forma de produção de prova
que ao final será considerada ilícita, levando à absolvição, à soltura, e pior, você conclui agora colocando a cereja do bolo da minha palestra, e o pessoal vai achar que estava combinado e não estava, né? Essa é a cereja do bolo. Eu tenho que ouvir de um magistrado que vive num palácio de cristal como é que eu comando a minha polícia, só falta ele tentar me ensinar a comer agora de garfo e faca também. E andar sobre duas patas. Só falta isso. Presidente, antes de eu fazer os agradecimentos finais, espero que ainda esteja aqui nos acompanhando. Eu cumprimentei ele logo quando adentrou. O responsável, né, por nossa amizade, por eu hoje fazer parte também do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, a convite desse, né, digníssimo presidente, né, diga-se de passagem, fundador e presidente, né, quase o imperador, né, como eu diria, quase o imperador. Instituto Azul Imperador. Mas esse ano acaba. Esse ano acaba, né? A renovação democrática das eleições. Então, gostaria aqui de agradecer aqui, né, eu cumprimentei, mas o nosso amigo, né, o nosso major Roger Nardes Vasconcelos, né, o meu outro mestre também, amigo gaúcho, né, forte abraço, mais uma vez aqui o nosso diretor jurídico da FENEM, né, que estaremos juntos na próxima semana também no Café Jurídico. Né, a palestra dele ele também vai fazer, ele vai participar da terça jurídica, é a última, né? É em junho, vai ser a última terça jurídica e também o último café jurídico, é com o nosso amigo Roger. O bom que o Roger, como gaúcho, tem um sotaque cantado, gostoso, né? Isso. Né? Fica essa coisa que importa. Então, convidar aos associados, né, da Força Invicta, todos aqui presentes, que ainda estão aqui bravamente, já passamos aqui de 1h15, já vamos para 1h17, né, o Instagram realmente deixou passar dos 60 minutos. Então, na próxima terça-feira, não, de hoje a 15, no dia 30 de março, vamos ter a próxima terça jurídica com o coronel também da reserva, só que de Santa Catarina, da Polícia Militar de Santa Catarina, o nosso coronel Araújo Gomes, Carlos Eduardo Araújo Gomes, foi comandante-geral até o início desse ano da Polícia Militar de Santa Catarina, presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares e secretário da Segurança Pública, né, do Estado de Santa Catarina, e atualmente fiquei sabendo que assumiu a secretaria, né, lá em Florianópolis, tem a Secretaria de Segurança Pública de Florianópolis, e soube que ele agora é o atual secretário também. Então, dia 30, estaremos juntos aqui com ele, e na semana seguinte lá no Café Jurídico, e o tema dele será segurança pública, os desafios dos próximos 10 anos. Né? É um tema também que eu ouvi falar sobre, por isso que eu convidei para falar aqui com os nossos associados. Então, presidente, mestre, doutor Azor, professor Azor, gostaríamos aqui de agradecer. Eu faço aqui o agradecimento em nome dos, hoje, aproximadamente 3.921 associados. Terminei o ano passado, eu fiz, né, esses eventos até novembro, nós éramos 3.850, hoje 3.921 associados. Em nome da diretoria jurídica, o nosso presidente, o Major Copérnico Mota, agradecer aqui de coração, né, essa aula magna, né, mais uma, eu disse aqui, né, que seria mais um tema, apesar de começar, foi um tema um pouco árido, né, porque requer um pouco de citação de jurisprudência, mas o senhor soube desincumbir de forma brilhante, como sempre. Eu também avisei ao senhor que o senhor não iria conseguir em 30 minutos fazer esse resumo. Ainda bem que o Instagram alongou para 1 hora, já passou, vamos aqui para 1h20 quase. Então, agradeço ao senhor e desejo uma boa noite a todos e ao senhor também, e deixo o senhor agora fazer os seus agradecimentos finais aos nossos associados e assistentes que também não são associados, mas são amigos nossos, advogados. Vi aqui também, me permita, eu anotei aqui, Fernanda Marchitone, eu vi aqui, é do Paraná. Não sei se ela é da PM do Paraná ou se é advogada, se é amiga do senhor, mas ela aqui cumprimentou e aplaudiu efusivamente aqui a palestra do senhor. Então, agradeço a Fernanda Marchitone por sua presença e convido a ela para participar de todas as terças jurídicas e de todos os cafés jurídicos.
Maravilha. Wilson, eu só tenho a agradecer mais uma vez a todos que assistiram à organização do evento, ao seu trabalho fenomenal. E, novamente, certamente há colegas aí que os conhecem. Um beijo no coração de Veloso e Portinho. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos baianos. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Muito obrigado. E lembrando que na semana que vem são 2 palestras, né? É a teoria dos frutos da árvore envenenada e liberdades públicas em risco pandêmico. Vamos falar um pouquinho desses lockdowns. Maravilha. Uma boa noite. Deus abençoe, comandante. Boa noite. Deus. Muito obrigado, gente.